Olá, hoje falaremos sobre programação dinâmica. Esse será o nosso quinto assunto e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o que é programação dinâmica, ver alguns exemplos, talvez você possa já ter visto em algum lugar e não saiba que se falava de programação dinâmica. Mas então, vamos para a aula. Aqui está o sumário, para caso você queira ir ver uma parte específica desse vídeo, avance com o preferido. Então, indo diretamente, o que é programação dinâmica, ou DP? Nós muitas vezes acabamos nos referindo à programação dinâmica como DP, em inglês Dynamic Programming, a gente tem essa sigla. Então, a gente pode, em geral, pensar que nós vamos usar programação dinâmica quando nós temos um grande problema e vamos tentar resolver ele dividindo em problemas menores. Em geral, usando uma forma de lembrar desses problemas menores e seus resultados. Ela é um método de problemas de otimização. Ela vai juntar tanto a corretude de uma busca completa e a eficiência do algoritmo guloso. A essência da programação dinâmica é a gente poder guardar resultados anteriores. Então, se a gente tem uma certa busca completa, algum tipo de backtracking que a gente vai percorrendo algo e nessa forma de percorrer, de chamar novamente talvez uma função recursiva, que a gente acaba tendo que fazer chamadas em duplicidade, uma mesma chamada mais de uma vez, utilizando a programação dinâmica, a gente guardaria os resultados dessas chamadas, para assim que elas forem feitas novamente, elas sejam retornadas em apenas um tempo constante. Não é necessário fazer uma lista de chamadas recursivas em casos que isso for necessário. Nós vamos ver melhor nos exemplos dos problemas mais pra frente. Ela pode ser usada tanto quando a gente está procurando uma solução ótima para um certo problema, e essa solução ela tem que depender de subproblemas que eles vão sendo recorrentes, que a gente pode se aproveitar dessa memorização, ou então quando a gente tem algum problema mais combinatório, em que a gente quer contar um número de soluções possíveis para um certo problema. Às vezes a gente pode acabar usando os dois no mesma questão. Vamos pensar então, em uma aplicação mais geral com Fibonacci. Fibonacci é uma função que você já deve ter visto em algum momento no curso, senão nós vamos falar rapidamente. Basicamente, a definição da função de Fibonacci é que o Fibonacci de n é igual ao Fibonacci de n menos um mais Fibonacci de n menos 2, se o n for maior que um, ou simplesmente vai ser n se o n for 0 ou igual a 1. Isso significa que cada elemento é maior do que um da sequência de Fibonacci vai ser igual aos dois elementos anteriores, certo? Aqui a gente já consegue ver que essa função ela é definida recursivamente, ela é definida em termos de si mesma. Então, nada mais justo do que a gente pensar em implementar ela em código também com uma função recursiva. A gente tem aqui a nossa função Fibonacci, ela recebe um valor for 0 ou 1, vai retornar 0 ou 1 respectivamente. Esse é o nosso caso base. Se não, a gente vai simplesmente retornar o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2. E ele vai fazendo essas chamadas retornando até a gente chegar novamente nos casos básicos. Você já deve ter uma noção de que essa função ela não é o mais otimizada possível. Vamos ver aqui. Tem um pequeno vídeo, a gente vendo a árvore das chamadas recursivas dessa função. Cada nó é uma chamada da função com um certo valor, e eles vão sendo substituídos pelos valores de retorno deles assim que eles saem. Quando a gente executa o código, a gente consegue ver que tem muitas chamadas redundantes. Se você perceber, a chamada para o Fibonacci de 3, ela é chamada tanto na esquerda do 4 quanto à direita do 5. E a chamada para Fibonacci de 2 é chamada três vezes. Na esquerda do 3 que é chamado duas vezes, e à direita do 4. Isso é algo que acaba sendo muito ruim computacionalmente, porque a gente está fazendo um retrabalho. A gente está continuando fazendo essas chamadas, fazendo esse recálculo, sendo que a gente poderia, de alguma forma, tentar otimizar isso. A complexidade de Fibonacci implementada dessa forma é 2 elevado a n. É até fácil de ver porque a chamada para a função vai chamar ela mesma mais duas vezes. Então, a gente pode pensar em alguma forma de reduzir esse recálculo. A gente vai usar uma técnica que é a técnica de memorização. Memorização é realmente essa palavra, sem o R, porque vem de você lembrar do valor, o resultado de uma certa função. E, no caso do Fibonacci, a gente vai fazer a memorização usando um vetor, onde, se a gente acessar na posição i desse vetor, o valor que estará lá tem que ser o Fibonacci de i, ou então menos um, para significar que a gente não calculou ainda esse valor.
O menos um é um valor arbitrário, só porque nenhum valor da sequência de Fibonacci é menos um. Então a gente tem certeza que sendo menos um, a gente não fez esse cálculo ainda. Então vamos olhar aqui para o código como isso é implementado. A gente define esse vetor memo. é, Interprete que ele já tem um certo tamanho definido. Em algum momento antes disso é chamada função de Fibonacci. Então ele recebe esse valor. Se o memo na posição o valor for diferente de menos um, isso significa que a gente já calculou esse valor, ou seja, já não é mais menos um, ele foi substituído por alguma coisa, algum cálculo que a gente fez. Então, nós vamos retornar o memo na posição valor. Basicamente isso, a gente não vai precisar fazer esse recálculo. Aí, se isso for falso, ele vai continuar, então a gente vai ter que fazer esse cálculo do valor, e ele vai conferir se a gente está nos casos bases, novamente, a mesma coisa do código anterior. Então, se estivermos no zero, o memo do valor atual vai ser zero, se tiver um, vai ser um, se não, a gente não estiver em nenhum dos casos bases, a gente vai fazer novamente as duas chamadas recursivas. Isso aqui permanece da mesma forma. Porém, a gente não vai ter mais aquele retrabalho, porque a gente está guardando os resultados. E a gente também vai estar retornando sempre o valor que está sendo guardado aqui. A gente também tem uma outra forma de tentar fazer isso, que é usando da tabulação e de uma forma iterativa, ou seja, não recursiva. Fibonacci é um problema que a gente já viu que é naturalmente recursivo pela definição aqui, porém, a gente pode fazer de uma forma iterativa também. Basicamente, todos os problemas que são possíveis de se resolver de uma forma recursiva também são possíveis de resolver de uma forma iterativa. Só que em alguns casos pode ser bem mais difícil de se realizar. Então, vamos olhar para o código. Agora, não temos mais a definição do vetor memo global. Vamos criar um outro vetor chamado dp, assim que a função é chamada. Ele vai ter um tamanho que vai ser o maior entre 2 e o nosso n mais um, porque a gente vai querer retornar a dp de n, ou seja, o valor do Fibonacci de n no final aqui. E caso n seja muito pequeno, é interessante que a gente já deixe esse valor, esse tamanho padrão do vetor como 2, tamanho mínimo como 2, porque a gente vai poder definir esses casos bases e não vai ter nenhum problema com pensar em ficar checando o número. Então, a gente vai, define os casos bases, é zero e dp de 1. A gente vai subindo de 2 até o nosso n e vai fazendo usando realmente a definição. dp de i, ou seja, o Fibonacci de i vai ser igual ao dp de i menos um mais o dp de i menos 2, que é a mesma coisa que a gente tinha aqui na nossa definição da função aqui atrás. Só que ao invés de a gente fazer essa chamada recursiva, a gente está acessando no vetor uma posição que a gente tem certeza que já foi calculada anteriormente. Porque a gente começa calculando os casos bases zero e um, então, a gente vai calculando de 2 até n. Sempre que a gente tem um certo i, a gente calculou todos os valores antes dele. E a gente, enfim, retorna o dp de n. No seu caso, você... Não, tá gravando, ok. Desculpa, Caio. A gente quiser fazer várias checagens para diferentes valores de Fibonacci, tudo que a gente precisaria fazer é definir esse vetor fora da nossa função Fibonacci e passar ele por parâmetro por aqui. Então, a gente teria já guardado esses valores para futuras chamadas, se isso fosse necessário. Mas, enfim, como está escrito aqui, essa solução é mais eficiente que a solução recursiva, porque ela não vai usar a pilha recursiva das várias chamadas de recursão. E ela pode até ser mais simples de você visualizar, você não tem tanta facilidade assim com recursão. Agora que nós temos essas duas soluções, vamos analisar elas. Olhando para como elas vão fazendo cada uma das chamadas. Começamos o Fibonacci de 4, ele vai chamar o Fibonacci de 3, que chama o Fibonacci de 2, vai chamar o de 1. O Fibonacci de 1 é caso base, ele se define aqui. Ele vai voltar para o 2, vai chamar o 0. O 0 também é caso base, ele se define aqui. Ambos retornam por 2. O Fibonacci de 2, então, é 0 mais 1, que é 1. O Fibonacci de 3, 1 mais 1, que é 2. O Fibonacci de 4, 1 mais 2, que é 3. Com isso, vocês conseguem ver que o que a gente vai fazendo é indo até o final e então voltando. Nós começamos do mais alto, para nossa, no caso das nossas chamadas recursivas. Aqui não é a maneira iterativa. Nós começamos do caso mais alto, então nós vamos descendo toda a pilha recursiva até chegarmos no caso base. Então nós voltamos construindo a nossa memorização. Aqui tem um pequeno vídeo mostrando um grafo implícito que tem dessa execução. E agora a gente consegue ver que essa solução é realmente bem mais eficiente
porque ela basicamente vai até o final e volta. Então, ela é linear, basicamente. Nós temos uma complexidade de hora de n, desculpa, e isso é uma melhora muito grande, considerando que nós tínhamos uma complexidade exponencial antes. Então, como vocês podem ver, a programação dinâmica realmente ajuda a gente em problemas de otimização, diminuindo esse retrabalho. Vamos olhar para outro problema aqui, se vocês vão ver o como é similar para diferentes problemas, essa forma que a gente vai olhar para a programação dinâmica. Primeiramente, esse é o problema dos segmentos. A nossa motivação é: temos uma haste de tamanho n e a gente quer dividir ela em pedaços inteiros e vender eles com o maior lucro possível. Cada tamanho de pedaço ele vai ter um certo valor que a gente vai ter representado por essa tabela aqui, nesse exemplo. Temos uma haste de tamanho 4, ou seja, cada valor de 1 até 4, que é o nosso n, vai ter um preço aqui na tabela. Se nós decidirmos não cortar a haste, podemos vender ela por 9. Se nós decidirmos, no caso B aqui, cortar ele em 1, vender esse segmento de tamanho 1 por 1, então nós temos agora um segmento de tamanho 3 também, que ele, vendendo ele, a gente teria mais 8. Ou a gente poderia, que nem no caso é, aqui, tem alguns casos que estão sendo pulados, mas não vamos entrar tanto assim. Ahn, Nesse caso é aqui, a gente pode pensar nele como algo que vem após o caso B, que a gente corta primeiramente o segmento inteiro em um, então a gente resta com um segmento de tamanho 3 e esse segmento de tamanho 3 a gente corta em um novamente. A gente pode considerar que o segmento que a gente corta, ele já pode ser descartado depois, não descartado, pode ser vendido e o valor dele agregado. Mas a gente pode já olhar para esse problema pensando que sempre que a gente faz uma escolha de um certo tamanho de segmento que a gente vai cortar, a gente acaba tendo agora o mesmo problema, só com uma haste menor. No caso B, a gente tinha haste de tamanho 4 antes, cortou um segmento de tamanho 1, vendemos ele, e agora resta pra gente um segmento de tamanho 3, que é o mesmo problema, a gente tem a mesma tabela, os valores, porém o segmento é menor. Isso significa que sempre que a gente cortar, a gente fazer uma escolha de tamanho de corte para essa haste, a gente vai poder usar a mesma forma que a gente está tentando resolver esse problema para essa nova haste de tamanho menor. E quando que a gente pararia? Quando a gente vender toda a haste. Quando a gente tiver uma haste de tamanho zero. Ou seja, a gente não tem mais o que cortar, a computação está acabada. Nesse caso em específico, a melhor forma possível de se vender seria cortando ao meio, vendendo cada segmento de tamanho 2 por 5, teríamos 10. Mas em geral, como a gente pode pensar em resolver esse problema? Eu já cheguei a dar uma dica ali atrás. Se você quiser parar um pouco, voltar aqui, ler sobre como esse problema funciona e tentar chegar a uma solução, pode pausar. Agora, vamos pensar aqui. Bem, a gente sabe que sempre que a gente vai fazendo essa escolha, a gente pode considerar que um segmento cortado já foi vendido. E agora nós temos um segmento menor para trabalhar. É basicamente uma nova instância do mesmo problema que a gente tinha. A gente pode pensar isso de uma forma recursiva. A gente faz essas várias escolhas, e então chama novamente uma possível função recursiva que resolveria esse problema, só que agora para esse tamanho menor do segmento. De onde a gente pode partir para começar a resolvê-lo? Nesse caso, se a gente for pensar em algo mais construtivo, a gente certamente vai começar construindo a partir do menor segmento possível. No caso de quando a gente não tiver nenhum segmento, na verdade. Quando a gente tiver uma haste de tamanho zero. Para a gente poder avançar na resolução usando o que já foi calculado, a gente vai basicamente fazendo as escolhas e então a gente vai usar os segmentos menores já calculados para poder chegar a uma solução. Aqui a gente tem uma ideia de uma solução recursiva. Esse código aqui, ele resolve o problema, mas não em tempo hábil. Vamos dar uma olhada aqui. A função segments, ela vai receber um n, que é o nosso tamanho atual do segmento, e um prices, que é o nosso vetor de preços. Se a gente for voltar aqui, a gente vai ter para cada índice o preço do segmento com o tamanho daquele índice. Nesse caso aqui, esse vetor é zero indexado, então na posição prices zero, a gente na verdade vai estar vendo o preço de um segmento de tamanho um. Então a gente tem que sempre pensar que é o preço do I mais um. Mas ok. Temos aqui, se
o n, o tamanho do nosso segmento atual for zero, a gente retorna zero. Isso porque se a gente tem nenhuma haste, a gente não consegue ter nenhum lucro. Vamos. A gente então define uma variável que vai guardar o melhor valor possível para ser vendida essa haste de tamanho n, e vamos fazer um loop para todo i que vai de zero até o nosso n, porque vai ser todas as formas possíveis inteiras de cortar essa haste. Ou seja, se a gente tem uma haste de tamanho 3, a gente vai tentar cortar ela, no caso, em zero, um e 2 segmentos, tamanho de segmentos, no caso. A gente vai fazendo isso, em cada iteração, a gente vai substituir o nosso val pelo maior entre o val atual e o preço da haste, do tamanho da haste que a gente está cortando, ou seja, quando a gente começa em zero, lembrando que está indexado com tem essa lógica do mais um, então a gente já pensa que quando a gente começa em zero, a gente vai ter prices de um, que é, no caso desse exemplo, é um, mais, novamente, chamada da função, e a gente chama ela para um tamanho de segmento que é igual a n menos i menos um. Tem que fazer esse menos um por causa da indexação, novamente. Então, se a gente tiver zero, a gente vai estar, na verdade, cortando em um. Então, a gente tem que fazer esse menos um. A gente chama para esse novo tamanho de segmento e a gente vai passar também de novo nosso price. Depois disso, com certeza, a gente vai ter checado todas as formas possíveis de se cortar desse segmento. Então, a gente retorna o valor, que vai se tornar a melhor possível solução para esse caso em específico. A gente consegue ver a árvore das chamadas recursivas dessa função, que ela também vai fazendo bastante retrabalho. Segment de um é chamado 4 vezes, o segment de 2 é chamado 2 vezes, e a gente vê que o segment de zero é chamado várias vezes também. Então, a gente vai ter que pensar em como a gente consegue otimizar isso da mesma forma que a gente otimizou o Fibonacci. Esse algoritmo que a gente acabou de implementar tem a complexidade de 2 a n exponencial. Eu deixo aí para vocês provarem isso por indução, se vocês quiserem. Se não quiserem, tudo bem também. Só lembrem que quando a gente tem o segmento de zero é um e o segmento de n vai ser um, que é a raiz, mais o somatório do tempo que demora, do número de chamadas recursivas, de todos os i's que vão de zero até n menos 1. Vamos pensar em resolver esse problema com programação dinâmica, assim como resolvemos. A gente pode aplicar, na verdade, a mesma ideia de memorização que a gente aplicou antes. Nós vamos definir um vetor memo, onde o memo de i vai ser, na verdade, o valor que foi retornado anteriormente, que já foi calculado, para segments de i. Então a gente vai ter aqui a exata mesma coisa. Se o memo de m, que é o nosso tamanho atual, for maior ou igual a zero, novamente vamos pensar que o memo está preenchido com menos um, os valores que não foram solucionados ainda. Ele foi inicializado com um certo tamanho, a gente se chama segment. E se ele for maior ou igual a zero, significa que essa chamada já foi calculada anteriormente. Então ele retorna. Agora, se ele não foi calculado, a gente vai ter algo muito similar ao que a gente tinha antes no algoritmo. A gente vai checar o nosso caso base, se n for igual a zero, a gente seta o memo de zero para zero e retorna ele mesmo. Então, a gente vai fazer novamente o loop, a gente não precisa declarar a variável val aqui em cima, porque o memo de n ele já vai estar inicializado em menos um e a gente vai poder fazer esses cálculos normalmente. Então, no fim, a gente só retorna o valor calculado e isso vai acabar nos dando essa solução memorizada. A gente não vai ter mais esse retrabalho quando a gente voltar, quando a gente calcular o segment de 2 uma vez e a gente voltar para esse 2 novamente, quando o 4 chamar ele novamente, a gente já vai ter o valor dele, não vai precisar fazer essas 3 chamadas abaixo dele. Ok? Normalmente aqui tem a ideia do algoritmo, dividir a hash de comprimento em segmentos menores, comparar com o valor memorizado, então chamar recursivamente. Temos aqui, então, a solução também tabulizada, que é a iterativa. Anteriormente a gente viu uma forma recursiva. E, novamente, como eu falei antes, existe uma forma também interativa de resolver o problema. E, nesse caso, a gente vai novamente definir a nossa DP com tamanho n mais um preenchida com menos um. Nosso caso base é zero, que o dp de zero vai ser igual a zero. Então a gente só precisa agora fazer todo o tamanho do segmento possível. Nós vamos fazer todos os cálculos necessários. Ou seja, a gente vai começar para o segmento de tamanho um.
Vamos olhar para todos os números de 0 até 1 e ver todas as formas de cortar esse segmento. No caso do segmento 1, vai ter apenas um, que é simplesmente vendendo ele. Esse vai ser o valor do EP de 1, que seria a gente vender o mesmo valor do prices de 1. E o prices de 2, ele vai usar tanto o valor do prices de 1 quanto o valor do prices de 0. E eles vão fazendo isso. A gente tem esse loop alinhado e eles vão sempre olhando para todos os tamanhos do segmento anteriores. Como a gente já tem certeza que sempre que a gente chega a um certo i, todos os números menores que positivos já foram calculados, então a gente tem certeza que isso aqui vai dar para a gente uma solução certeira também. E no fim, a gente só precisa retornar o dp de n, que foi o último a ser calculado, com todas as soluções anteriores. Aqui a gente consegue ver bem mais claramente essa noção de tabularização e de como os problemas menores e essa memorização deles vai nos ajudar a resolver os problemas maiores. E a gente não tem toda a uso de memória da chamada recursiva que tem na implementação anterior. Nesse caso aqui, a gente vai simplesmente. Peraí. Ok. Nesse caso aqui, a gente vai simplesmente pensando como se fosse uma indução. A gente tem a nossa base, que é quando n é igual a zero. Então, a gente tem como dado que todos os valores anteriores até o nosso n, que nós estamos agora, já foram calculados. Então, com isso, a gente calcula o nosso n mais 1. Nesse caso, a gente pode pensar que a gente quer calcular o i, a gente vai ter que usar tanto o i menos 1, quanto o i 2, o i menos 3, até o i menos i, que é o zero, que é o nosso caso básico. Então, no fim, a gente consegue calcular o dp de n e a gente retorna ele também da forma otimizada, assim como na solução mais exata. Podemos ver aqui que o grafo de execução dessas soluções é bem similar a quando a gente implementou o Fibonacci dessa forma. A única diferença é que cada nó ele chama todos os outros anteriores a ele. Então, isso vai acabar dando pra gente uma complexidade quadrática. O que é bem fácil de ver quando a gente tem a solução interativa, que é basicamente esse núcleo alinhado, de n até o nosso i. Vai sendo basicamente o número de vezes que isso vai ser executado é o mesmo que o somatório de 1 até n, dos números de 1 até n. Ok? A complexidade da memorização, ela se torna mais eficiente, porque a gente já não tem mais essa chamada recursiva de chamadas que já foram feitas anteriormente, não tem mais retrabalho. E a iterativa também, porque a gente vai basicamente fazendo tudo quase que linearmente, né, nesse cálculo de pegar os valores anteriores. Então, ambas são uma solução bem melhor para o nosso problema. E, em geral, se você se deparar com algo assim, elas seriam suficientes. Pensando agora, ok. Agora vamos falar um pouco sobre conceitos importantes da programação dinâmica e alguns passos que você pode pensar para tentar resolver problemas usando eles. Um dos melhores passos uma das melhores formas é você pensar em encontrar um ponto de partida para a resolução do problema. Isso pode ser tanto você pensar em um caso base, onde você pode ir para outros a partir dele, ou você realmente conseguir encontrar uma solução recursiva para o seu problema, que ela pode ser ou não suficiente para passar, mas se ela ver se ela tem algum retrabalho que você pode otimizar, usar essa memorização, tabulação, o que for, para tentar então correlacionar o item de partida com os problemas seguintes. Normalmente, esses problemas são resolvidos com o DP. Eles têm alguma forma de ordenação entre o menor problema e o maior problema. Nos que a gente vê atualmente, como a gente tinha uma sequência ou um vetor em tamanhos, a gente tem uma ordenação já natural, que é a gente começar do zero, que é uma base, e a partir disso ir subindo. Às vezes pode não ser tão simples assim, por isso e quando os problemas forem dessa forma, normalmente pode ser mais fácil a gente pensar uma solução recursiva para eles, porque a recursão pode ir diretamente para os casos necessários. Essa parte, ela envolve muito da gente definir realmente uma solução recursiva e a gente encontrar uma transição entre os problemas. Se você consegue encontrar uma transição entre os problemas, você consegue fazer iterativamente um pouquinho mais facilmente, porque basta você indo do menor problema até o maior e realizando as transições corretamente. Ok. Então, basicamente, o próximo passo é a gente implementar essa forma de resolver os problemas e ir guardando suas soluções, seja através da memorização, no caso da recursão,
ou da tabulação se a gente for fazer algo iterativo. E por fim, construir uma solução ótima com as informações calculadas. Isso aqui é de fato a gente ter essa construção da solução, ou seja, o que seria uma construção da solução ótima para o problema dos segmentos? Seria de fato o tamanho dos segmentos que foram vendidos. Para esse exemplo, a construção da solução ótima seria 5. Na verdade, isso é algo que a gente não vai acabar vendo tanto por aqui. Vocês vão ver um pouco mais sobre isso quando formos ver DP intermediária. Mas uma forma de se pensar em aplicar isso no problema dos segmentos é você guardar num vetor, na verdade, pares, onde o primeiro elemento é aquilo que já estávamos guardando, e o segundo é o elemento que teve a melhor transição para o elemento atual. Aí com isso, se a gente quiser encontrar essa construção, a gente vai retornando nessas chamadas para sabermos quais foram esses elementos com as melhores transições. Vamos então definir o que é uma forma top e bottom-up de fazer programação dinâmica. Basicamente, nós já vimos isso, só que não com os nomes. A forma top-down é uma forma recursiva da gente resolver o problema. É top-down, que a gente vai de cima para baixo, ou seja, do maior problema, nós vamos chamando essa função recursiva para os problemas menores, até a gente chegar em um caso base e voltar desempilhando até, até resolvermos o maior problema do início. Ela tem um problema que é a chamada recursiva, mas em geral ela vai ter uma performance similar, na maioria dos problemas que nós vamos encontrar, com a forma bottom-up de ver esses problemas. A forma bottom-up é uma resolução iterativa, a gente vai do menor problema até o maior problema, é o uso da tabulação. Vocês conseguiram ver bem nos exemplos a diferença entre uma solução tabulizada. Memorização e tabulação são conceitos separados. Memorização é de top-down, tabulação de bottom-up, mas ambos seguem esse princípio de guardar as resoluções anteriores. Inclusive, uma das vantagens entre cada um é pensar que a forma top-down, ela normalmente vai resolver apenas os problemas necessários. Quando vocês forem ver a aula gravada da resolução do problema da mochila, a mochila não fracionada, vocês devem ter visto ela fracionada na aula de algoritmos glosos, nós vamos ver a mochila não fracionada na outra aula gravada. Quando vocês forem dar uma olhada, vocês vão perceber que a solução recursiva, ela não chama todos os subproblemas. Ela chama apenas aqueles que vão ser necessários para a resolução do nosso problema maior. E às vezes ela pode ser mais fácil de implementar quando a gente tem algo naturalmente recursivo, algo que a gente consegue olhar e já ver na hora que uma forma recursiva pode resolver aquilo. Basta aplicar a memorização, que pode, em alguns casos, ser bem trabalhoso, mas se você já tem uma solução recursiva, pode se tornar algo bem melhor. E a forma bottom-up, basicamente, ela é mais eficiente, tanto por ser mais limpa, em geral, os códigos de soluções de DP podem acabar sendo mais limpos. Se você fizer de uma forma interativa, você consegue ver o segmento do que está sendo feito, como os casos anteriores estão sendo resolvidos, estão sendo usados para os casos posteriores, e ela é eficiente em questão de não ter a pilha de chamadas recursivas da recursão da forma top-down. A desvantagem é basicamente que a top-down, em alguns casos muito específicos, pode acabar vindo da Stack Overflow. Inclusive, se você não pensa bem como você vai fazer as chamadas recursivas, e às vezes pode ser até mais difícil de debugar. E a forma bottom-up, a desvantagem é que às vezes ela pode resolver todos os problemas, só que nem sempre você vai precisar resolver todos de fato. Como eu falei antes, a forma top-down, ela pode acabar vir a não resolver todos os problemas e ainda assim chegar na solução ótima. E é basicamente isso. Isso era o que eu tinha para falar sobre programação dinâmica. Eu espero que tenha sido ok para vocês entenderem. Qualquer dúvida, podem perguntar no Discord.